O Agora Laguna recebe em seu estúdio aqui no bairro Progresso o vereador Irã Floriano Ramos, reeleito para um segundo mandato consecutivo na Câmara de Laguna pelo Partido Liberal. Vereador, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Luiz Cláudio, bom dia aos ouvintes do Agora Laguna. Viemos aí para contribuir com a nossa cidade mais uma vez, né? Mais um mandato, é isso aí. Bom, vereador, eu não posso deixar de perguntar, a gente já está indo aí para o final de janeiro e a Câmara de Laguna vive um momento bastante turbulento. Eu, pelo menos, não tenho lembrança de algo parecido. Como é que está sendo viver esse momento na Câmara hoje? Qual é a sua visão dos fatos? Luiz Cláudio, é inédito, isso aí é uma coisa totalmente esdrúxula, não se vê nada disso parecido em qualquer lugar da cidade, do estado de Santa Catarina ou até mesmo do país. A gente tem alguns lugares aí que foram feitas eleições onde a proporcionalidade partidária foi que acabou derrubando eventuais chapas eleitas. Mas aqui no Laguna... Garopaba, Pedras Grandes... Como em Garopaba, por exemplo, né? Mas aqui em Laguna é uma coisa inédita e eu não sei como que isso pode estar acontecendo e continua nesse estado de coisas. O presidente mais idoso chega no dia da eleição e não faz a eleição. Simplesmente ele resolve não fazer a eleição e descumprir totalmente as normas regimentais. Você era o presidente da Câmara de Vereadores até o biênio passado, até o ano passado estava nessa função, que foi quando teve essa mudança no regimento. Afinal, está inconstitucional ou não? A lei, nós modificamos a lei no mês de maio do ano passado, com 13 assinaturas dos vereadores. Os 13 vereadores assinaram a lei, a emenda à lei orgânica e a alteração do regimento, porque é preciso alterar esses dois pontos. A lei orgânica e também o regimento. Foram 13 vereadores, não é inconstitucional, essa lei não é inconstitucional, por vários motivos. Primeiro, que ela não é mais do que 2 anos do mandato. Tem decisões já do STF que consideram constitucionais os mandatos de Câmara de Vereadores de 1 ano, porque não ultrapassa o biênio está previsto na Constituição. Se conversar e se arguir a inconstitucionalidade em relação à necessidade de fazer a eleição dos 4 mandatos no mesmo dia, também não é inconstitucional, porque ela não obriga, ela faculta aos vereadores, é uma faculdade que os vereadores têm, porque o plenário a gente sabe que é sempre soberano, na maioria absoluta, então pode o plenário entender que deva fazer as eleições, mas não é uma obrigação. Portanto, a lei não é inconstitucional, nem pelo mandato e nem pela faculdade que ela dá para que a Câmara os vereadores possam eleger as mesas diretoras dos anos seguintes. Esperava viver um momento como foi aquela sessão, a gente viu aqueles momentos de tensão, o senhor, o vereador Jaliel, o próprio vereador Vitor Elíbio ali, esperava viver um momento como aquele? Já havia boatos que ele não iria fazer a eleição. O vereador Cleusmar, ele não sei qual é o pensamento dele. Primeiro que ele responde já a um processo criminal da Operação Ceival, propriamente em relação à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, lá nas alegações finais do Ministério Público, por exemplo, são palavras do Ministério Público que ele pagou uma para ganhar 2 eleições. Tem vários fatos ali narrados que são todos relacionados à presidência da Câmara, que ele ficou nos 2 biênios, né? E ele pretendia, de certo, que continuasse a mesma lei para que um vereador pudesse usar os 4 anos de mandato exclusivo. A lei que nós, juntamente com os 13 vereadores, foi para efetivamente dar oportunidade para que 4 vereadores exercessem a presidência da Câmara. Isso era uma questão de dar oportunidade. E, para falar a verdade, eu nem sou candidato a nenhum dos anos. Mas eu queria fazer com que essa lei acabasse, primeiramente, com a reeleição, porque é uma vergonha que os dois últimos presidentes da Câmara, não eu e não o Romenig, mas o vereador Cleusmar foi 4 anos e o vereador Roberto Alves foi de 4 anos. Então, querem ser mandato de presidente, de prefeito. Então, eu acho que é uma lei que venha a aprimorar e a desenvolver e a dar oportunidade para os vereadores. Aí o vereador de uma região é presidente 1 ano, daqui a pouco o vereador da cidade é presidente mais 1 ano, e não existe. Aí o vereador Cleusmar me chega no dia lá, me traz um parecer sob encomenda do advogado que hoje é o procurador da Câmara de Vereadores, arguindo inconstitucionalidade, como se a Câmara de Vereadores fosse algum órgão judiciário. Nós poderíamos revogar a lei, mas não teve tempo hábil para revogar e nem tinham
mais as 9 pessoas, os 9 vereadores, para dar continuidade no projeto dele de revogação. Nós poderíamos revogar. Agora, considerar inconstitucional, ele assumiu a posição de presidente ditador e ainda quer dar uma de juiz ali, dizendo o que é inconstitucional e o que é constitucional. Ele não sabe nada a respeito juridicamente, quer dar esse embalo aí de dizer que é inconstitucional para não fazer a eleição, porque sabia que ia perder, porque tinham 7 vereadores que estavam imbuídos de colocar o vereador Vitor Ilíbio, como foi feito, porque estavam imbuídos no desenvolvimento da cidade. Não, como eles falam aí, que querem fazer uma coação através da presidência da Câmara. A cidade está na expectativa do julgamento pela Câmara do Tribunal de Justiça a respeito da eleição aqui, se está de fato inconstitucional ou não, prevista aí para o dia 4. O que você imagina que vai vir dessa decisão dos desembargadores lá em Florianópolis a partir do dia 4 de fevereiro? Olha, para mim foi uma constipação, foi uma decisão do desembargador, com todo o respeito que eu tenho, mas aquela decisão ali é inconcebível que alguém chegue no dia, o presidente mais idoso não faça a eleição e ainda tem o bônus do desembargador, do Tribunal de Justiça, dizer que ele vai ficar como presidente nesse período todo buscando, como ele fez, exonerou os cargos todos, buscando através da Câmara novamente, utilizar-se dos cargos para coagir e cooptar vereadores e perseguir vereadores, cooptar vereadores através dos cargos comissionados que existem na Câmara de Vereadores. E o tribunal avalizar isso, um vereador que já tem problemas judiciais aí, claro que a gente entende que tem o princípio da inocência, né? Mas considerando o processo, como já tive o prazer de dar uma olhada, vai ser difícil. E aí o Tribunal de Justiça, a torpeza do presidente mais idoso, de não fazer a eleição, garantiu a ele uma nulidade da eleição paralela, que disseram que foi a eleição paralela, não foi nada de eleição paralela. A eleição continuou, a sessão continuou junto ali. E aí uma decisão do tribunal dizendo que havia nulidade eu pergunto, se tem nulidade na sessão paralela, como ele disse, e não tem nulidade no fato do cara não fazer a eleição quando era obrigação dele. É assim, é vergonhoso, vou dizer bem a verdade, que isso aí estão fazendo coisas de todas as formas para conseguir ganhar a presidência da Câmara de Vereadores para mais 4 anos Laguna ficar se arrastando e patinando no tempo. O vereador Cleosmar participou aqui do Agora Amanhã há poucos dias e disse que encontrou a Câmara sem café, sem açúcar, sem gás, que até vereador teve que fazer a aquisição do próprio bolso. Falou que o senhor não exonerou os cargos comissionados da Câmara no final do biênio, deixou para começar já no dia 1º tendo o cargo comissionado. Como é que o senhor responde a essa fala do vereador? Primeiramente, nós tivemos a presença do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas esteve aqui na Câmara de Vereadores no meio ano de 2023, se não me engano, final de 23, começo de 24, uma coisa assim, e fez uma avaliação, encontrou cargos criados pelo próprio vereador Cleosmar. Olha só, ele criou um cargo de diretor, não sei das quantas ali, que não tem atribuição. A lei é inconstitucional, isso ele não lembra, mas é inconstitucional porque ele criou um cargo de diretor que não tem atribuições. Para a gente salvar o cargo, tivemos que fazer um projeto de lei criando as atribuições daquele cargo. As licitações foram todas feitas, ele poderia ter renovado as licitações. O Tribunal de Contas deu uma recomendação de que não se deve, ao final do mandato, ao final da legislatura, o último ano da legislatura, do mandato de cada presidente, não é para a recomendação para não exonerar, por conta dos custos que a Câmara acaba tendo com as exonerações. Até porque tem servidor ali que é comissionado que ele vai continuar ali. O vereador é reeleito, o seu assessor vai continuar. Então não há necessidade Então, temos a recomendação lá na Câmara de Vereadores, tem a recomendação do Tribunal de Contas, dizendo que não se exonera ao final do mandato. Até porque, como é que a Câmara no dia 1º vai funcionar sem advogado, sem relações, sem a pessoa que cuida da mesa de som ali, eu não lembro o nome do cargo agora. A parte do bastidor, vamos dizer assim. Isso. E queria o vereador Cleosmar botar uma pessoa totalmente estranha ali no dia da eleição, no dia 1º, para comandar. Olha só, a ilegalidade.
alguém que não era do quadro dos funcionários para ele ir lá e operar o som e os microfones da sessão que ele queria. Eu sei por que ele queria fazer isso. Ele queria fazer isso para cortar o microfone de todo mundo e dizer que a sessão está encerrada. Inclusive, aquele parecer, ele não botou nem em discussão. É uma vergonha, na verdade, aquilo ali é uma vergonha. A Laguna está vendo, e assim, ele fica ecoando ali nas duas rádios que tem, fica falando todos os dias sobre a mesma coisa, mas ninguém dá bola. Sabe por que ninguém dá bola? Por causa da credibilidade. Ele está sem credibilidade. Mas deixou a Câmara faltando os insumos, a água, o açúcar, licitação, o café? A licitação é feita, a licitação dos novos moldes do processo licitatório, e era só renovar a contratação, porque o mandato meu estava acabando, teria que ser feito uma renovação para mais alguns meses e depois fazer a nova licitação, porque como é que eu vou fazer uma licitação para o mandato seguinte, né? Eu não teria como fazer, mas as licitações foram feitos, todos os procedimentos, a água, o que era antes comprado no mercado, hoje é feito a licitação. Para ter uma ideia, quem entrega água, porque a lei de licitações agora permite que uma empresa lá do Piauí participe aqui, a empresa que entrega a água, por exemplo, lá do Piauí, ela compra, ela paga um valor, a gente paga um valor para ela, com tudo dentro da lei, e ela entrega a água aqui para nós, ela entrega o café, os materiais, o produto de limpeza e etc. No microfone de uma outra emissora de rádio aqui da cidade, o ex-secretário, o ex-supersecretário, o Alcenê, por várias vezes já citou essa situação de que a Câmara teria proposto a criação de um 14º salário para vereadores. Essa afirmação é verdadeira, vereador? Não existe, não existe, 14º salário não existe. O vereador não recebe nem férias, ele recebe previsto em lei, o vereador recebe o 13º, mas não tem um 14º salário. O super, hiper, mega secretário agora saiu da prefeitura e pousou lá na Câmara de Vereadores. O filho dele é assessor especial lá do presidente Cleusmar. Ah, é? Não sabia. Vereador, o William, acho que o nome do rapaz, filho do Cleusmar, do Alcenê, e o Alcenê já estava, nos 4 anos que o Cleusmar ficou como presidente, era o Alcenê que estava lá na chefe de gabinete, e agora quem é o chefe de gabinete, se não me engano, é o filho dele. Quer dizer, o próprio, já soube, inclusive, que o Alcenê não é funcionário e tem o dedo da biometria da porta do gabinete da presidência. O ex-supersecretário também esteve lá na sessão da posse, né? Esteve lá, estava lá dentro depois, quando o vereador Cleusmar adentrou lá, no gabinete, estava lá, queria fazer reunião, mas queria que participasse o Alcenê, que participasse da reunião com os vereadores. Um dos últimos atos que o senhor tomou à frente da Câmara de Vereadores no ano passado foi assinar a contratação de uma banca, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAN do Rio de Janeiro. IBAN. Se não me falha a memória, já tem pouco mais de 50 anos de atuação nesse ramo, na questão da organização de concursos públicos, para fazer um certame para a Câmara. Tem aquela demanda do Ministério Público. O vereador Cleusmar cancelou ontem essa contratação. Como é que o senhor vê isso? Olha, os argumentos da nulidade que o advogado na época fez ali, e foi o mesmo advogado agora que é procurador, ele argumentou ali que existe nulidades ali na contratação. A contratação é permitido, nesses casos de contratação de concurso, e tendo o Instituto, sendo o Instituto Público de IBAN, né? Instituto Brasileiro de Administração Municipal, um instituto, a notoriedade da especialização nele, dispensa a realização de licitação. Outra questão, o preço que foi pago, olha só, foi pago 5 mil, foi previsto o pagamento de 5 mil reais, não é para a empresa é esse instituto. O Instituto vai arcar com o risco, né, dos inscritos. O que vier de inscritos será dele. A Câmara não terá custo nenhum. O custo de 5 mil é só para pagamento daquelas inscrições que são isentas. Ou seja, só para a gente poder tentar explicar aqui para quem está acompanhando. O IBAN vai receber os 5 mil para fazer o concurso. As taxas extras, por exemplo, eu quero fazer a minha inscrição para a vaga X. Eu vou lá, pago 70, 80, 100, e aquele dinheiro não vai vir para a Câmara, vai vir para o Instituto. Por conta e risco do Instituto. A contratação é nesse sentido. Os 5 mil que a gente poderá pagar, está na dotação orçamentária lá, é para aquelas pessoas, por exemplo, o cara que é mesário de eleição não paga, tem aquelas pessoas que têm isenção no pagamento de taxa de inscrição do concurso. Doador de sangue, mesário. Isso, enfim. Essas coisas todas aí. Então, nesse caso, a gente arcaria com esses isentos só. E pode não chegar nem a 5 mil, né? Hoje o senhor está no Partido Liberal, filiou
no primeiro semestre do ano passado para concorrer às eleições, mas já teve durante 4 anos, até um pouquinho mais, no MDB, no Movimento Democrático Brasileiro. Como é que está vendo hoje a situação do seu colega de bancada, do seu colega de Câmara, na verdade, o vereador Vitor Elíbio? O Vitor Elíbio, na verdade, eu acho que ele está apostando, ele foi suspenso, tudo por conta, veja bem, a suspensão dele, na verdade, o presidente, nós elegemos, e aí está sob júdice e tal, mas a presidência da Câmara de Vereadores é do MDB, eu não sei qual é o problema que eles têm em suspender o cara que é do MDB que vai ser presidente da Câmara. Eles têm dificuldade, o grupo do MDB hoje, e o Vitor Elíbio está como presidente sob júdice e tal, tem essa judicialização, mas ele é do MDB, mas ele está com um grupo de outros vereadores, 6 vereadores, que não são do MDB. A questão, sim, é o seguinte, o MDB, olha só, o projeto de lei que eles tentaram colocar no ano passado, eles tiravam o segundo secretário. Mas por que eles tiravam o segundo secretário? Para garantir a proporcionalidade, porque eles precisavam só de 2 partidos daí. Aí eles conseguiriam os 5 do MDB e mais os 2 do Podemos eles teriam proporcionalidade. Entendeu? E eles poderiam, inclusive, tentar puxar mais tentar convencer ou cooptar, sei lá o que eles vão tentar fazer, mas eu acho que não vão conseguir, porque o grupo de vereadores imbuídos naquele maior espírito de desenvolvimento da Laguna, de contribuir, não de ser um puxadinho da prefeitura, mas de contribuir, de ser uma legislatura que venha com princípios de honestidade, de transparência, para contribuir para que o prefeito consiga tirar a cidade do buraco que eles deixaram, que é do prefeito Samir, e aí conlui com essa turma do MDB que entrou lá dentro, ficaram lá dentro e fizeram de tudo que foi possível, e agora que vão começar a aparecer as questões, né? Então, o Vitor Elíbio, eu acredito, será o presidente da Câmara, agora conseguiu a suspensão da suspensão, né? Suspendeu a suspensão do MDB. Mais um ato arbitrário do MDB lagunense, né? Comandado hoje por pessoas que são de fora daqui, eu não preciso dizer o nome, porque todo mundo já sabe quem é que está comandando o partido aqui, é do MDB também, mas não é de Laguna, não é filiado em Laguna, e comanda o MDB, e aí tem um pessoal ali que acha que vai conseguir. Eu acho que o MDB está indo para um buraco bem fundo mesmo. Grande partido, meu pai foi MDB a vida toda. Minha mãe, o tio Itamar, foi vereador em Laguna do MDB, eu estive no MDB, mas infelizmente não tinha como a gente continuar no MDB. O grupo que se formou ali, obviamente que a gente não generaliza, mas não tem como ir para frente aquilo ali. Teve um cidadão aí, nesses grupos aí, teve um cidadão que falou lá no dia da eleição, não sei se vocês chegaram a ter acesso, o cidadão do MDB, não vou falar o nome também para não complicar a vida dele, mas um cidadão do MDB disse, a conversa era mais ou menos assim, perdemos a eleição. Não, o Mauro está perdido, o Preto vai o prefeito. Mas tá bom, nós elegemos 5 do MDB aí, graças a Deus, o meu já está lá dentro, e nós vamos fazer a presidência para complicar a vida do Preto. Então, pensa o espírito dessa pessoa que é um empreendedor, é um empresário em Laguna, que vive do desenvolvimento da Laguna. Olha o pensamento dessa pessoa, dizer que vai fazer o presidente da Câmara, que o MDB faria o presidente da Câmara para atrapalhar a vida do prefeito. O Vitor Elíbio não tem esse interesse. O Vitor Elíbio é uma pessoa que saiu daquele grupo, está com esse outro grupo que vai certamente eleger o presidente da Câmara em breve, não tenho dúvida que vai haver eleição. O prefeito ditador, essas coisas não existe mais. Esse prefeito interino já passou do tempo de validade dele ficar como presidente interino. A gente está conversando aqui no Agora Amanhã com o vereador Irã Floriano Ramos, do Partido Liberal, que foi presidente da Câmara nos últimos 2 anos e está agora no seu 2º mandato consecutivo na Câmara de Vereadores. Estamos se aproximando aí do término oficial do primeiro mês de governo de Peterson Kripp e Leandro Bento. Qual é a avaliação que se faz até aqui? Antes de entrar nesse assunto, Luiz Cláudio, eu quero lembrar uma coisa. Teve dando um vendaval aí na cidade, deu um vendaval e começou a chover dentro da Câmara. E aí fomos ver o que era, aí chamamos o chefe do gabinete, chamou as pessoas lá especializadas para olhar, subiram do telhado e chegaram no telhado, o madeirame tudo podre.
o que parece que foi parte de uma licitação de 140 mil há um tempo atrás para a reforma da Câmara, do telhado da Câmara. Não é concebível que em 4 anos a madeira venha a apodrecer, né? Hoje, pelo amor de Deus. Isso é uma questão que eu quero levar para o Ministério Público, que são documentos que estão ali na Câmara de Vereadores, porque foi feito obrigatoriamente, porque caiu o telhado, afundou o telhado, foram ver, estava tudo podre. Mas como podre? Se 4 anos atrás foi feita, há 5 anos atrás foi feita a reforma, tem alguma coisa errada aí, porque madeira não tratada dura 10 anos, madeira não tratada. Provavelmente foi tratada na contratação. Foram 140 mil reais. Agora, voltando à questão do preto... Até faço essa pergunta porque o senhor é do PL. PL é a base que elegeu o prefeito eleito. Isso. O prefeito eleito e agora devidamente é empossado. Exatamente. O prefeito o Preto e o Leandro, o vice-prefeito, eu acredito que eles estão no caminho certo. Primeiro porque eles não tiveram acesso à documentação, não tiveram acesso às condições da cidade, da administração pública. Eles estão fazendo um levantamento. Tive numa reunião na quarta-feira, na terça-feira, tivemos uma reunião na Ponta da Barra com o prefeito. O gabinete itinerante, né? Isso, e ele tem ido em vários locais, ele tem feito a primeira parte mais importante, é fazer o levantamento das condições da cidade. Nos mais diversos equipamentos. Ele tem ido nos postos de saúde, tem ido nas associações, ele repisou, ele destacou que vai estar próximo de todas as comunidades, mas ele pretende que as comunidades estejam organizadas, através de associações, que é o caminho mais certo, mais fácil de as coisas acontecerem. E ele tem feito o levantamento, ele não está se comprometendo com nada que não possa fazer, até porque a situação da prefeitura é caótica, tá? Conversamos ali algum período e tem coisas que não chega num posto de saúde e não tem nada, né? Mas ele fez alguns planos emergenciais aí, contou com a comunidade, a limpeza da praia foi um sucesso, na verdade, né? Ele tem trabalhado bastante na rua, né? Ele tem ido atrás dos problemas e tem visto e também não tem se comprometido a fazer amanhã. Mas ele tem se comprometido a pegar, olhar, verificar, fazer o projeto, buscar o dinheiro e fazer, né? Tivemos lá na Ponta da Barra, tem várias demandas lá, por exemplo. Ele se comprometeu a aquilo que tivesse no alcance faria, mas o que não estivesse no alcance ele teria que aguardar. Ele não pode, e ele está certo, ele não pode se comprometer com uma coisa que ele ainda está... São 23 dias de governo, hoje é dia 23, né? Isso. 23 dias de governo é muito pouco para um vereador ir lá reclamar do entulho que está dentro da antiga prefeitura de Laguna, coisa do governo, do super mega hiper secretário de administração que estava comandando isso. Como é que a pessoa vai 20 dias depois lá querer que a pessoa já arrume aquilo lá, a bagunça que eles deixaram em 4 anos, né? E acredita que vai ser possível organizar essa bagunça? Em 4 anos? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas eu acredito que os vereadores contribuindo com a sua parte, a prefeitura, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários que estiverem assim voltados com aquela vontade mesmo que a Laguna volte aos trilhos do desenvolvimento, porque a gente tem visto as outras cidades do lado do nosso ao redor, tudo desenvolvendo. Jaguaruna é uma cidade que está menor que Laguna, bem menor que Laguna, mas assim a gente tem visto bastante desenvolvimento no centro ali, praticamente no centro, nas adjacências ali, construção civil bastante, na praia, que é uma praia que não tem as belezas naturais da praia das praias de Laguna, mas é uma praia movimentada. Olha, eu tenho ido em Jaguaruna algumas vezes e tenho percebido isso. Laguna é uma cidade que está aqui, Imbituba está crescendo, Garopaba nós nem se fala. Então, Laguna precisa entrar no trilho do desenvolvimento. E, para isso, a gente precisa contribuir e ajudar o prefeito, porque a gente não pode ir com essa intenção de complicar a vida dele, de perturbar a vida dele, a vida administrativa que a gente fala, né? Porque senão não vai para frente. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não vai acontecer. Mas eu acredito que vai acontecer, muita coisa boa vai acontecer nesses 4 anos. Palavras do vereador Irã Floriano Ramos em entrevista aqui ao Agora Amanhã. Vereador, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Deixa o espaço aberto, se quiser acrescentar ou destacar mais algum ponto aqui na nossa conversa. Luiz Cláudio, eu quero primeiramente parabenizar aqui o estúdio de vocês, que de primeira, bacana mesmo, muito bonito.
Eu desejo para vocês todo sucesso. Eu sei que vocês estavam à frente da rádio difusora, mas aí muitas questões envolvem-se, aí vocês acabaram. Mas aqui eu estou vendo que a coisa aqui está andando bem, até porque vocês sempre foram naquela questão de imparcialidade. Vocês vão lá e buscam a notícia, buscam os fatos e trazem os fatos sem uma opinião, mas sim mostram os fatos verdadeiros para a cidade. Eu quero agradecer o convite e quero dizer à população que a gente tem um gabinete ali na Câmara de Vereadores, estamos à disposição, acreditamos piamente que nos próximos dias aí vamos ter eleição na Câmara de Vereadores, vai acabar essa história de prefeito, de presidente interino, uma nulidade que, meu Deus do céu, isso aí é inédito, é esdrúxulo, olha, aquela decisão judicial ali, meu Deus do céu, eu respeito a decisão, porque a decisão tem que respeitar, mas eu não concordo. Não concordo com aquela decisão. Ela está beneficiando aquele que trouxe a nulidade para dentro da Câmara de Vereadores. Agradeço a todos, muito obrigado.